aí pessoal, tudo bom com vocês? Está começando mais um Overdrive, o seu resumo semanal de notícias da cultura pop aqui da Black Company. E aí galera, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e espero que estejam todos ansiosos aí por mais um Overdrive, o nosso Overdrive de número 63, para deixar vocês bem informados sobre tudo que tá rolando, sobre todas as fofocas, todas as novidades da cultura pop aqui na Black Company. E como tudo que é sucesso em time que tá ganhando não se mexe, essa semana nós temos um repeteco da nossa bancada aqui, eu e Fred. E aí, Fred, como é que você está? Tudo bom? Fala, Xion, fala, meus queridos ouvintes, tudo bem? Como vocês estão? E realmente, né, às vezes eu dou aquele intervalinho de quase um mês, hoje já fiz um bem bolado pra fazer a seguidinha. Esperamos que esse programa seja da mesma qualidade ou até mais que a da semana passada, hein? Com certeza será, e com certeza todos que estão nos ouvindo já estão ansiosos para saber o que nós temos de novidades para contar no nosso programa de hoje. Sem mais delongas, sem mais enrolação, bora chamar o nosso elevador e bora pro nosso primeiro andar, o nosso bloco de streamings e TV. E para começar aqui no nosso bloco de streamings e TV, Fred, eu vou confessar que eu tô bem curioso sobre essa informação aqui, porque tem relação com a Marvel, a gente, né, ama a Marvel, apesar dela não ter nos amado tanto nos últimos anos, mas esse aqui me deixou curioso. Marvel's Zombies, o que é isso aí, Fred, que ganhou o primeiro trailer? Bom, Xion, o Marvel Zombies, ele vai ser uma nova série do Disney Plus, que ele basicamente vai ser uma sequência livre de um episódio que já foi apresentado no What If. E essa primeira temporada vai chegar no dia 24 de setembro, com 4 episódios que vão chegar todos no mesmo dia. E o trailer já tem algumas coisas interessantes, já mostrando um pouco dos heróis que vão estar vivos, os heróis que se transformaram em zumbis. E uma coisa que é mais curiosa, assim, que foi o maior destaque do trailer, foi a primeira aparição do Blade, que aparentemente também vai usar o manto do Cavaleiro da Lua. É bem curioso, porque o Blade tá toda uma saga pra ver como que vai ser o futuro dele no MCU. A série dele tá em stand-by já tem muito tempo, então foi realmente bem inesperado que ele ia dar as caras na primeira vez numa série animada. Então, tá aí, pessoal. Pra quem ficou curioso pra saber mais, então o trailer já está disponível. Marvel Zombies, então chegará aí no Disney Plus, como o Fred informou pra nós, aí, dia 24 de setembro. Então eu fiquei bem curioso aí pra ver como é que vai ser essa série. Esperamos que venha algo aí bem de uma excelente qualidade, né? Ainda mais você vai apresentar o Blade, é um dos meus personagens favoritos da Marvel, inclusive esse imbróglio todo aí pra ele entrar no MCU, não entrar, ficam mudando, adiando tudo, é uma coisa que tem me deixado assim chateado. Eu gostaria de ver o Blade o quanto antes aí nesse universo da Marvel. Prosseguindo aqui no nosso bloco de streamings e TV, para os fãs de terror, tem novidade boa aí. Novidade boa chegando, afinal de contas, It, Bem-vindos a Derry, já tem data, e a data é mais perto do que a gente imaginava. A estreia da série foi anunciada então para o dia 26 de outubro, na HBO e HBO Max. E para quem tá por fora aí do que vai ser essa série, né? Ela vai ser ambientada aí na década de 60, então vai funcionar como um prelúdio dos dois últimos filmes aí, essas releituras, esses remakes, digamos assim, que foram lançados, It, A Coisa e It Capítulo 2, inclusive vai contar com o retorno de Bill Skarsgård como o palhaço Pennywise, e vai contar aí meio que um início desse terror que assombra a cidade de Derry. Então os fãs aí de terror, principalmente os fãs do mestre Stephen King, já estão ansiosos aí para ver o que vai ser apresentado para nós nesta série It, Bem-vindos a Derry,
e o lançamento então tá mais perto aí do que a gente imaginava. 26 de outubro então vai chegar para o streaming e também na HBO. Outra espera aguardadíssima aí é em relação à aparição da Lady Gaga em Wandinha. E essa semana, então, ela ganhou um destaque com uma imagem que revelou qual vai ser o seu papel na segunda parte, porque agora virou essa bagunça, né, Fred? É segunda parte de segunda temporada, aí que pra mim já é quase uma terceira temporada, aí você fica naquela, lança um tanto de uma vez só, daí leva um mês, lança outro tanto, mas enfim, a Lady Gaga então ganhou um pôster aí de destaque com a imagem dela com mãozinha aí no seu ombro, onde ela vai interpretar aí Rosaline Hotwood na segunda parte da segunda temporada de Wandinha. Então, ela vai chegar e vai aparecer na segunda parte da segunda temporada de Wandinha, que tem estreia prevista no dia 3 de setembro. Na verdade, já está disponível, ao que eu estou a entender. Eu confesso, eu não assisti ainda a segunda temporada, a segunda que estreou, né, a primeira parte no dia 6 de agosto. Então tá aí, Lady Gaga ganhou o pôster aí com a sua personagem sendo revelada em Wandinha. E semana passada a gente já fez bastante, né, Fred, essa relação séries e games. Isso tá virando cada vez mais constante, como a gente já debateu aqui em alguns outros programas. O universo audiovisual tá cada vez mais vendo o potencial de narrativas dentro dos games. E um outro jogo agora vai virar série no Prime Video. E eu tenho certeza que muita gente vai gostar dessa novidade. Muita gente vai gostar desse jogo que vai ser adaptado. Claro, se ele for bem adaptado, né, Fred? Exatamente. Bom, Xion, pra esclarecer aqui pros nossos queridos ouvintes, a gente tá falando de Life is Strange. Eu deixei o mistério pra você revelar, Fred, de qual era o jogo que vai ser adaptado. Exatamente. E assim, esse eu falo com carinho e muita preocupação, porque Life is Strange é meu segundo jogo favorito, só fica atrás do The Last of Us 2. E bom, a notícia é que ele vai virar série feita pelo Prime Video. E aí eu falo dessa coisa de carinho e preocupação, porque, de novo, Life is Strange é uma obra que eu gosto muito, mas, assim, a franquia tem apanhado um pouquinho nesses últimos anos. Tipo, o primeiro é um clássico já, é uma obra maravilhosa, mas, assim, o segundo, terceiro, quarto, não vou nem me atrever a falar que são ruins, mas, assim, eles não conseguem manter a mesma qualidade que o primeiro tem. Mas assim, trazendo um pouco de informação, que até agora a gente não tem muita, vai ter a participação de Charlie Covell, que também é responsável por The End of the Fucking World e Chaos. Ele vai ser o responsável por escrever e dirigir a série, que até agora não tem uma data ou os atores envolvidos. Bom, então tá aí, pessoal. Life is Strange, como o Fred comentou, o primeiro é um clássico. É uma história, assim, extremamente marcante, tocante, e o que é mais complicado no primeiro jogo, na verdade, na franquia em si, mas é que o primeiro jogo, acho que é o maior, assim, né, nessa questão, é a questão das escolhas, né, Fred? Você ter que tomar as decisões, você ter que decidir. Na série nós não vamos ter isso, mas a gente já fica aí com o coração apertado de que rumos essa série vai tomar, mas por enquanto a única informação que temos são essas que o Fred passou, e assim que nós tivermos, quem sabe um trailer, quem sabe aí uma data prevista de lançamento, com certeza você vai ficar sabendo aqui pelos canais da Black. E a própria questão que você comentou a onda que tá tendo de produções de jogos, assim, é uma coisa boa, porque, assim, por um lado, porque as produções de jogos, tipo, que viravam filme ou série uns tempos atrás, era coisa, tipo, horrível, era uma produção de baixíssima qualidade, que realmente só usava o nome, e hoje em dia tá popularizando mais, mas, ao mesmo tempo, tem que tomar cuidado o quanto que eles vão, tipo, ser, não necessariamente fiéis, mas, assim, ter um mínimo de respeito com o material, sabe? O próprio The Last of Us 2, assim, agora ele foi muito criticado porque a série tomou muitas decisões que
pareciam que eram feitas meio aleatoriamente, sabe? As coisas que fazia diferente do jogo, parecia que era só pra, tipo, mostrar, olha, a série tem pontos diferentes do jogo. Mas, assim, ela não tava entendendo a mensagem que o jogo quer passar. Eu acho que isso é o principal, principalmente pra uma obra de Life is Strange, né? Tipo, você comentou ali da questão das decisões, mas ainda assim, tipo, por mais que seja algo difícil de adaptar, ainda tem um caminho que dá pra seguir e falar, pode ser um produto interessante, mas... honestamente, eu tenho mais medo do que curiosidade com essa série. Eu compreendo o seu sentimento. Inclusive, eu estive assim a cada informação de The Last of Us, desde a primeira temporada até a segunda, e a segunda realmente... ai, melhor a gente nem começar a falar, porque senão eu vou acabar sendo cancelado aqui. Então, para eu não ser cancelado, vamos chamar o nosso elevador, vamos para o nosso segundo andar, vamos para o nosso bloco de cinema. E uma novidade que já era esperada, né? Mas agora está confirmada pelo chefão aí da DC Universe, que é o James Gunn. E a informação é que Superman 2 está confirmado. E não só confirmado, já tem data de lançamento, Fred? Já tem data de lançamento, já tem nome, assim, o James Gunn deu a famosa metida de louco, assim, ele só chegou um belo dia no Instagram e já divulgou tudo. Bom, o filme vai se chamar Homem do Amanhã, e um detalhe muito curioso que até o próprio James Gunn confirmou nas redes sociais dele é que não é Super-Homem, Homem do Amanhã, é somente Homem do Amanhã, que eu achei uma decisão um tanto inusitada, o máximo que eu tinha visto isso era o Homem de Aço, do Snyder. E ele vai chegar nos cinemas no dia 9 de julho de 2027. Tá relativamente longinho ainda, mas 2027 já vai se encaminhando como um ano bem interessante pra DC, hein? Porque o The Batman tá... o parte 2 tá pra 2027, Super-Homem agora tá... realmente já vai criando expectativa pro ano. E vamos para pensar que Superman foi lançado agora, em julho de 25. Nós já temos aí Supergirl pro ano que vem, aí The Batman e... o Superman 2, que não vai ser Superman 2, né? O James Gunn acho que foi beber da mesma fonte do Snyder lá, que era o Homem de Aço, né? O primeiro filme do Henry Cavill. Ele falou, vou colocar um nome aqui também diferentão, para não colocar Superman. Mas, então são bastante produções em sequência, que tá dando esse pontapé inicial, novamente no DC Universe. E, assim, o primeiro filme desse novo universo me deixou bem empolgado. Superman foi uma produção bem interessante. Confesso que depois das pontinhas que foram colocadas de Supergirl nesse filme, eu também fiquei, assim, curioso para ver como que eles vão desenvolver a personagem no meio disso tudo. E agora, né, o Gunn já falou, vai ser um atrás do outro, vocês se preparem que a gente tá vindo com tudo, vamos passar com o trator aí. É um começo de universo bem promissor, a própria questão da Supergirl que você comentou. Eu tenho muita curiosidade pra ver o filme e o quadrinho que vai ser adaptado, né, que curiosamente também chama Supergirl Mulher do Amanhã, e todo mundo fala que é uma das melhores obras da personagem, assim, então... tenho muita curiosidade de ler o material original e ver como vai ser essa adaptação. E um destaque é que o Supergirl Mulher do Amanhã é ilustrado por uma brasileira, a Bilks Evely, que chegou a ganhar o prêmio Eisner recentemente. Então, assim, talvez tenha alguma coisa referência do estilo de arte dela no filme. E só um comentário rápido, eu tava falando sobre as produções da DC em 2027, você comentou de 2026, mas se você for pro âmbito de super-heróis, você ainda tem Guerras Secretas pra lançar. Então, assim, eu tô bem curioso como que eles vão organizar esse calendário aí pra não ficar sabe aqueles especiais, assim, por exemplo... Barbenheimer lá, que saiu tudo junto, Missão Impossível saiu nessa época, acabou apanhando na questão da bilheteria, porque eles estão com a coisa já bem definida aí de quando que vai ser, né? Então, tô curioso como que vai ser essa divisão aí no calendário. Compartilha da sua curiosidade, Fred. E, sobre curiosidade,
aproveitando, eu estou bem curioso também para ir ver o último filme dos nossos queridos Warrens, Invocação do Mal 4. Mais uma vez falando aqui com os fãs de terror. Invocação do Mal 4, o último ritual, chegou aí nessa última quinta-feira, dia 4 de setembro, aos cinemas brasileiros. Eu arrisco dizer, assim, que hoje é uma das top 3 franquias de terror do cinema, se não a maior já, porque criou um universo cinematográfico, né, em cima dos filmes, em cima da família Warren. Teve seus pontos altos, bem altos, como também teve os seus pontos baixos, né? E agora vem com esse fechamento de ciclo com Invocação do Mal 4. Eu sou uma pessoa que eu fui aprendendo a gostar do gênero por causa de Invocação do Mal. Eu sempre tive um pé atrás, assim, com terror. E por causa de Invocação do Mal, eu fui aprendendo a desenvolver o gosto pelo gênero. Então é uma franquia que eu tenho um carinho, assim, diferente. Confesso que o último filme com a nomenclatura principal, né, o Invocação do Mal 3, no caso, me deixou, assim, desanimado. Ver novamente que a produção ficou a cargo, né, do mesmo diretor, o Michael Chaves, que já fez o Invocação do Mal 3 e também A Freira, que são os filmes, assim, mais questionáveis, né, dessa franquia toda. Mas a questão é que Invocação do Mal 4 chega aí para encerrar esse ciclo dos Warrens. Também vai ser apresentado o genro deles, né, que meio que acabou assumindo aí esse legado do Ed e da Lorraine. E mais uma vez o casal vai ser vivido aí nas telas grandes por Patrick Wilson e Vera Farmiga, que eu acho que hoje não tem quem não ouça o nome Ed e Lorraine Warren e não relacione com os dois atores, né? Então fica aí a opção, caso você seja um fã da franquia, um fã do gênero de terror, vá ao cinema. Invocação do Mal 4 já está nas telonas, pessoal. E nem só de terror a gente vive nesse overdrive, né? Afinal de contas, tem uma franquia aí que também marcou uma geração, que vai retornar. Eu não sei mais se o nome da franquia já tem feito muito sentido nessas últimas produções, porque eu acho que já deixou de ser o que o nome diz há muito tempo. Mas a Era do Gelo... Já passou da era faz tempo, né? Tanto filme já trocou de era. Já não é mais a Era do Gelo. Agora já nem sei em que era mais que tá a franquia. Mas a Era do Gelo 6, então, tem data de estreia anunciada, mas a gente vai ter que esperar um pouquinho aí para ver o que nossos queridos Manny, Diego e o nosso querido Preguiça, Cid, vão aprontar aí nessa nova aventura, porque a previsão de lançamento do filme é 5/2/2027. Então temos aí 1 ano e meio até a chegada de A Era do Gelo 6, mas fica aí a informação para você já ir se preparando, você que gosta da franquia, você que muito tempo imitou o Cid. Eu imito o Cid até hoje, porque eu sou sempre dominado pela preguiça, mas isso não vem ao caso. A questão é que Era do Gelo marcou uma geração, uma animação que, pra época, foi muito bem feita, muito bem escrita, e trouxe aí essa questão das eras, né, da evolução e tudo mais, do relacionamento interespécies, e que agora vem aí com o seu 6º filme da franquia, então previsto para 5/2/2027. E uma coisa curiosa que, tipo, por pura coincidência, é mais uma obra que a gente tá comentando de 2027, é quase um episódio temático que vai rolar no ano, então, caso você tenha interesse por mais de uma aí, ó, 2026, não que seja muito tranquilo, porque também vai ter muita produção, mas assim, já vai economizando dinheiro, porque 2027 vai ter todo essa... A gente já tá preparando você pra você preparar o seu bolso. Exatamente. Uma coisa que eu tô curioso é que o principal estúdio responsável pela Era do Gelo era Blue Sky, que a Disney acabou fechando. Tipo,
agora vai ser uma produção só do estúdio da Disney mesmo? Ou vai ter algum outro nome? Eu realmente não consigo imaginar um Era do Gelo sem a Blue Sky envolvida. Eu lembro até daquele curta-metragem lá que eles fizeram, tipo... Eu não lembro agora exatamente do nome do bicho, mas é aquele que fica seguindo a nós e aí ele finalmente encontra, tipo... Nossa, aquilo foi um desfecho, tipo, bonito, né? Que ele finalmente conseguiu o objetivo, mas ao mesmo tempo tão triste que demarcou essa coisa, porque o estúdio tá acabando, então... Realmente me pega bem de surpresa pensar que o Era do Gelo ainda vai continuar. Que também é outra franquia que filme não falta, né? Com certeza. Bom, a gente ainda não tem muitas informações. O anúncio foi feito no dia 30 de agosto, durante o evento Destination D23, né? Ou D23, aportuguesando aqui, né? Pela própria Disney, mas já era também um anúncio que já tinha sido confirmado pela 28th Century Animation, inclusive confirmando o retorno dos personagens principais, né? Com o elenco já com o Ray Romano como Manny, o John Leguizamo como Sid e a Queen Latifah como a Ellie. Então, que vão reprisar os seus papéis aí. Mas por enquanto é isso que nós temos de informação, né? Então, o Disney fez um anúncio, a 28th Century Animation. Quem mais vai estar por trás além, né? A gente ainda não sabe dizer. Esperamos que tratem com o maior carinho e respeito possível, né? A animação, porque como a gente já falou, já 5 filmes antecessores, já tem um legado e marcou uma geração aí com a Era do Gelo. Dito isso, galera, vamos pegar o nosso elevador aqui. A gente vai pro nosso bloco de games e a gente espera que o jogo que nós vamos falar aqui não trave o nosso elevador no meio do caminho. Bora lá pro nosso bloco de games, galera. E eu fiz a piadinha ali antes do nosso bloco iniciar, por quê? Porque Hollow Knight Silksong foi finalmente lançado, depois aí de anos e anos de espera, e o lançamento estava tão aguardado, e principalmente, acho que a surpresa do valor do jogo fez com que a galera, assim, travasse lojas online. A Steam não deu conta da procura pelo jogo. Fred, eu vou deixar até você contar mais, que eu já tô até meio travado aqui. Bom, gente, o Silksong é talvez uma das notícias mais inacreditáveis que a gente possa estar dando, porque sim, o Silksong está entre nós, não é uma brincadeira, não é coisa de, tipo... não, o Silksong tá pra ser lançado no dia 32 de fevereiro, assim, não, ele realmente já está aí. Ele foi lançado... não pra vocês que estão ouvindo, mas pra gente que tá gravando ontem, no dia 4 de setembro de 2025. E na Steam, pelo menos, ele tá custando R$ 59,99. O Xion daqui a pouco vai entrar em detalhes que esse preço não é o mesmo para outras mídias, mas assim, já tá sendo bem cobiçado aí, porque tem todo sentido do mundo, né? Pra um jogo que foi anunciado em 2019 tá saindo agora, tipo... Tinha criança que não era nascida e hoje em dia tá com 5, 6 anos, sabe? Um negócio inacreditável, assim, tá quase pegando o mesmo intervalo do GTA V pro 6. Mas, assim, é uma coisa que dá pra falar que a gente tá vivendo a história dos videogames, principalmente no cenário indie, né? Porque o próprio Hollow Knight, o primeiro... se ele não é o indie mais influente de todos, assim, ele é top 3 com certeza, sabe? É um jogo que impactou muito a indústria de forma geral. Então, antes de eu falar da questão dos valores, né? Deixa eu aproveitar, já que você falou do GTA. GTA V, eu acabei de ver essa informação, nem tava no roteiro. GTA V, por mais um mês, foi o jogo mais baixado, mais buscado na PlayStation Store. Acho que esse jogo, mesmo depois do lançamento do GTA 6, vai ser imortal. O GTA 5, o pessoal vai continuar jogando eternamente ele. Mas, aproveitando aqui que a gente tá falando de PlayStation Store, o lançamento do jogo foi o maior sucesso, né? O pessoal feliz da vida,
porque a Cherry Games foi uma mãe, assim, pra galera que tava esperando Silksong. Afinal de contas, que jogo hoje, que é tão esperado, tem um hype tão grande assim, e você vai imaginar que ele vai sair pelo valor de R$60. Pois é, esse é o preço com o qual chegou na Steam e na Nintendo Store Hollow Knight Silksong para os jogadores da Microsoft, né, que tem aí a assinatura do Xbox Game Pass. O jogo foi disponibilizado já no Day One para os assinantes. Para quem não é assinante, o jogo ficou aí num valor bem aceitável, até de R$75. Os jogadores de PlayStation não ficaram muito felizes. Afinal de contas, de todas as plataformas, a PlayStation Store foi a que lançou o valor mais alto do jogo. Considerando o valor dos jogos de hoje em dia, não é um valor absurdo. Mas considerando que todas as outras plataformas saíram com preços muito menores, R$115 ficou bem pesado e ficou bem feio para a tia Sônia, né? A gente já debateu em outros programas aqui sobre essa questão do custo dos jogos custando aí $80, às vezes são lançados incompletos, são lançados cheios de bugs, e o pessoal tá lá pagando R$400 e não tá recebendo um produto bem feito, né? Mas Silksong chegou, o pessoal tá aprovando demais o jogo e chegou por esse preço aí de R$60 pra Steam, pro Nintendo, 75, e saiu quase o dobro na PlayStation Store. Então ficou bem feio pra Sony, ficou bem feio aí pra empresa japonesa, porque mais uma vez a Sony sai com a alcunha de mercenária, né? Nós já brincamos aqui sobre outras empresas acabarem abusando no preço dos jogos, e dessa vez quem abusou foi a Sony. Então, tia Sônia, liga o alerta aí, afinal de contas, você precisa começar a pensar numa regionalização de valores, né? Afinal de contas, você vai perder players por causa que você está sendo cara de pau de vir cobrar R$115. Ai, mas o nosso preço é em dólares, nós fazemos a conversão. Tudo bem, os outros estão trabalhando com um preço regionalizado e com certeza vão vender muito mais do que na plataforma de vocês. Então, foi um lançamento de muito sucesso, com certeza está sendo um sucesso também na PlayStation Store, porém doendo muito mais, quase o dobro, para os jogadores da plataforma, né? Nem tudo pode ser perfeito, e a Sony fez questão de não deixar esse lançamento ser perfeito para a sua base de jogadores. Mas seguindo aqui, agora a gente vai falar de um jogo free to play, né? Chega de gastar dinheiro nesse programa. E Marvel Rivals anuncia então aí a chegada de mais 2 novos personagens para a temporada 4. Então você que está aí jogando Marvel Rivals, que está aí ansioso por novidades, o Fred vai contar para nós quem são esses 2 personagens e quando eles vão chegar no jogo. Bom, gente, a novidade que a gente tem da NetEase, que já saiu o trailer, inclusive, e um pequeno adendo aqui antes de entrar nos personagens em si, é que vale muito a pena ver os trailers da NetEase, porque, assim, o que eles se dedicam na questão de cinemática, de animação, é realmente muito lindo. E bom, gente, sem mais enrolação, nós temos simplesmente a um pouco mais desconhecida Angela e nada mais, nada menos que Demolidor. E assim como eu tava falando do Life Strange, que é meu segundo jogo favorito, Demolidor é meu segundo herói favorito, é Homem-Aranha em primeiro, Demolidor em segundo. E a primeira que vai chegar vai ser a Angela, que chega já no dia 12 de setembro, e ela vai chegar como vanguarda, ou o famigerado tanque. Uma curiosidade tanto do jogo é que ela vai ser a primeira tanque com opção de voar. E uma curiosidade fora do jogo é que a Angela é um personagem que não é original do universo Marvel. Ela foi criada ali pro universo do Spawn, mas aí teve toda uma briga entre o Neil Gaiman e o Todd McFarlane pra ver quem que tinha os direitos do personagem. Aí o Neil Gaiman acabou ganhando e decidiu vender pra Marvel, e agora ela tá aí disponível. Um personagem que, em tese, é muito mais da DC, mas teve toda essa questão jurídica da coisa. E o Demolidor, ele vai chegar no mês que vem, na temporada 4.5.
E ainda não tem muitos detalhes dele, porque a NetEase só divulga as informações, tipo, a classe do personagem, as skills, tipo, um pouco antes da Season, no caso a 4.5. Mas tudo que indica é que ele vai ser um duelista, ou o famigerado DPS, e ele vai ser de combate melee, que o punho de ferro é assim, o Capitão América assim, é basicamente o cara que dá soco de perto. Então fiquem de olho aí que esse famigerado jogo que eu jogo tanto, passo tanta raiva, tá trazendo atualizações. O sentimento do Fred é o meu sentimento com Fortnite. A gente, Exatamente. Né, se estressa, mas é lançar um bonequinho novo que a gente tá lá todo feliz jogando de novo. Mas é isso, pessoal. Essas são as novidades da semana do nosso bloco de games. Vamos chamar o nosso elevador e bora pro nosso bloco de música e literatura. E aqui no nosso bloco eu vou dar o palco para que o nosso queridíssimo Fred assuma o bloco aqui. Ele será a atração principal desse nosso festival de notícias aqui, de música e literatura. Fred, por favor, suba ao palco principal aqui. Não é The Town, mas é o Overdrive, para que você faça a sua apresentação. Maravilha. Bom, gente, a primeira notícia que a gente tem relacionada à temática de música é que simplesmente a banda Radiohead anunciou retorno aos palcos depois de mais de 7 anos de hiato. Por enquanto, os shows que eles confirmaram nas redes sociais são em Madrid, Bolonha, Londres, Copenhague e Berlim. E as datas ali estão alternando entre novembro e dezembro ainda desse ano. Bom, gente, e agora puxando aqui do caminho da música, indo pra literatura, a gente tem o lançamento da nova HQ do Batman, e é bom dar ênfase aqui que tem se popularizado muito o Absolute Batman, mas não é desse Batman que a gente tá falando, é o Batman principal, que basicamente ele teve sua numeração resetada, então se você quiser começar a ler o Batman do universo principal, você não vai ter aquela dor de cabeça de mas eu vou ter que ler a história de 1940, depois eu vou pra 60, 80. Não, você pode começar por essa, que é o número 1 e beleza. Algumas informações importantes, que o roteiro tá sendo feito por Matt Fraction, que ele é responsável por uma das melhores fases do Gavião Arqueiro, e a arte do Jorge Jimenez. E assim, é o primeiro quadrinho só, então não tem tantas informações de história que a gente pode comentar. Mas um dos grandes destaques, além dessa questão do reboot que tá tendo, é a repaginação estética do herói. Uma coisa bem curiosa que não é tão comum no herói, mas tá aqui presente nesse quadrinho, é a volta do uniforme azul. Você que gostava lá do desenho Batman Brave and Bold pode comemorar aí que eu sei que tem muita gente que gosta tanto do azul quanto do uniforme preto clássico. E bom, gente, pra finalizar aqui, a gente já chegou a comentar em outros overdrives sobre essa produção. Eu, inclusive, queria muito estar no episódio pra poder falar dela, mas acabei não participando. Mas, felizmente, eu posso dar essa notícia aqui. Que o lançamento da HQ do Homem-Aranha, que continua a série animada, acabou de ser lançado, mais especificamente no dia 3 de setembro. E seguindo um pouco o padrão ali do Disney Plus, que lançou a série animada do X-Men com o nome X-Men 97, que é a referência direta à animação antiga, o nome do quadrinho é justamente Homem-Aranha 94. E bom, além dessa questão de continuar diretamente a série, a gente tem a escrita por... esse nome é complicado, então se eu errar, já fica aí no Google pra escrever que é mais fácil. J.M. DeMatteis, aí não me responsabilizo pela pronúncia, mas basicamente é o cara responsável pelo roteiro da série animada original, ou seja, gente que entende do herói, entende como que foi a série, e a arte responsável vai ser Jim Taui. Essa é uma HQ que eu tô bem curioso, porque olha, eu não sei como que é a relação Sushon com Homem-Aranha, mas assim, basicamente, como eu tava falando, o Homem-Aranha é meu personagem favorito, Demolidor é o segundo. E eu comecei a gostar do Homem-Aranha, eu fui apresentado pro herói as primeiras vezes com o filme do Tobey Maguire,
claro, né, o essencial do Jovem ali anos 2000, e essa série animada, assim, foram os dois principais pilares que me fizeram gostar do herói. E uma curiosidade é que o próprio Demolidor também, o primeiro contato que eu tive com ele foi nessa série, que ele aparece, assim, e é bem engraçado que algumas dublagens brasileiras ainda chamavam o Demolidor de atrevido pra ser aquela tradução literal, uma coisa bem curiosa da série. Não sei se a gente vai ter uma repetição assim no quadrinho, mas que ia ser muito engraçado, isso é fato. E eu vou aproveitar o gancho aqui, Fred, para convidar o pessoal que está nos ouvindo a conferir o Entre Balões e Quadros, programa que é aí apresentado pelo Fred e pela Vitória. A Vitória é quem cuida aí da parte para você que gosta mais de mangás, né? As artes de HQs orientais. E o Fred é quem cuida aí da parte das HQs ocidentais, vamos dizer assim, né, Fred? E o Entre Balões e Quadros, então, é mais um dos programas que tem disponível aí na Black Company para que a gente abranja todas as tribos da cultura pop, porque não é quando que a gente fala de cultura pop que a gente não tem as tribos dentro da cultura pop, né, Fred? E o Entre Balões e Quadros tá aí para atender essa necessidade de quem gosta de HQs, para quem gosta de mangás, também se sentir representado. E fica aí o convite, com certeza o Fred vai trazer aí, quando sair o lançamento dessas HQs que ele trouxe aqui para nós no Overdrive, com certeza vai ter programa falando aí, vai ter Entre Balões e Quadros falando dessas HQs, né, Fred? Tenho certeza que ele vai estar aí com a maior empolgação para falar, para que você tenha esses programas, para que você tenha o Overdrive, você tenha aí o nosso overview e tudo que você acompanha na Black através do portal, das redes sociais, precisa da sua ajuda nesse momento para continuar existindo, porque nós estamos aí com o nosso financiamento coletivo, pessoal. Mas deixa eu contar para vocês uma coisa, muito além do que você ajudar a manter a Black viva, você vai ajudar aí também fazendo parte da família Black Company. Já pensou em trazer notícias aí que você viu fresquinhas aqui pro nosso Overdrive e participar também do nosso roteiro, da nossa preparação para o programa, ou quem sabe até mesmo participar da apresentação do programa, de um bloco, né, específico que você goste, de um tema que você goste, ou trazer aí uma sugestão de tema para o nosso overview, que é comandado pelo nosso queridíssimo Marcelo, ou você que é da área de games, poder apresentar aí junto com a Diebs e com o Marcelo o Missão Secundária. Pois é isso que o Catarse, que o financiamento da Black vai poder proporcionar, além de manter o funcionamento da Black, para que você continue tendo todas essas opções aí, para que você continue sendo representado como um fã de cultura pop, pessoal. Então fica aqui o nosso pedido, o nosso apelo, não só pela sua ajuda financeira, mas que você faça parte da família Black Company. Eu vou dizer para vocês, já faz mais de 2 anos que eu faço parte dessa família, e como é bom, como é gostoso estar aqui entre outras pessoas que também amam cinema, amam literatura, amam games, que amam a cultura pop e fazem de tudo para que essa cultura seja disseminada, para que preconceitos sejam derrubados e a gente ganhe cada vez mais força e se sinta cada vez mais representado. Então, conto com o apoio de vocês para que a Black continue aí sendo essa representação de vocês, pessoal. Dito isso, bora chamar o nosso elevador e bora para o nosso último bloco, o nosso bloco de indicações da bancada. E para começar o nosso bloco de indicações da bancada aqui, pessoal, essa semana a minha indicação é um jogo que lançou recentemente, mais especificamente no dia 5 de setembro, lançamento da Bloober Team. Para você que não sabe, a Bloober Team, ela foi a responsável pela produção do remake de Silent Hill 2, e fez um sucesso estrondoso, inclusive sendo considerado por muitos uma referência hoje nos jogos de terror. E agora a Bloober Team então resolveu lançar o seu jogo, que é uma pitada aí, uma mistura, um pouco de Dead Space com Silent Hill,
com Resident Evil, e eu vou dizer particularmente assim, até senti em alguns momentos uma pitadinha ali, uma pincelada de inspiração em The Last of Us. Que jogo é esse? Chronos The New Dawn. Eu joguei aí aproximadamente 2 horas e meia, 3 horas do jogo, e vou dizer pra vocês, o jogo tá com uma ambientação bem intensa, você passa o tempo todo ali imaginando o que vai acontecer, da onde vai surgir um bicho, da onde você vai tomar um susto, além da história, assim, que me pareceu, lendo os documentos que eu encontrei pelo caminho, me pareceu beber muito, assim, do que nós passamos recentemente, né, com a pandemia da Covid-19. Tem muita coisa ali que você vai ler o documento e vai pensar, meu Deus, eu tava passando por isso alguns anos atrás. Então fica aí a recomendação para você que gosta, né, dessa parte de suspense, terror, um pouquinho, né, uma pitada de ação também, ou que gosta de algum desses jogos que eu citei, fica a recomendação, então, Chronos The New Dawn, pessoal. E agora o Fred vai trazer aí as indicações dele para essa semana. Bom, Xion, eu queria aproveitar as questões que você comentou para puxar 2 ganchos diferentes do que você estava falando. Um em relação a jogos, e mais especificamente jogos de terror, e o outro da questão de quadrinhos, que você já citou entre balões e quadros, mas vamos lá, uma coisa de cada vez. Em relação aos jogos de terror, a minha indicação aqui é nada mais, nada menos que Alan Wake 2. Comecei a jogar ontem praticamente, porque tá uma promoção bem interessante na Epic Games. O jogo atualmente ele tá com o preço cheio de R$225, mas até o dia 18 de setembro ele tá com 70% de desconto, totalizando R$67,50. Então assim, para um preço de AAA tá um valor bem interessante. E assim, eu tô gostando muito da temática até agora, confesso que o Alan Wake 1 não me pegou tanto, porque eu fui jogar mais ou menos na época que tava lançando o 2, mas as mecânicas da época, assim, achei um pouco datado, mas o Alan Wake 2 tá bem mais fluido nesse aspecto, né? Obviamente pelo tempo que se passou. E a própria questão de investigação mesmo, é muito legal como eles brincam com essa coisa do Alan Wake ser escritor e as criaturas que ele escreve começam a ganhar realidade. Tem a saga Anderson investigando tudo isso e todo o painel ali de investigação que você consegue montar é muito legal, assim, faz realmente você ficar imerso na história. E assim, eu ainda tô relativamente no começo, como o Xion falou com a indicação dele, acho que eu joguei tipo umas 2, 3 horas, mas tá sendo uma experiência bem interessante até agora. E minha última indicação aqui, querendo até aproveitar aqui para agradecer o convite que o Xion fez para o Entre Balões e Quadros, porque é justamente o programa que a gente vai falar na próxima edição que tiver do meu setor, que é o de quadrinhos, que é o Absolute Batman. A gente estava falando ali sobre o Batman do universo principal, mas tá rolando agora a edição do Batman do universo principal e o Batman do universo Absolute. Que dando um resuminho bem de leve, que duvido muito que vocês não tenham ouvido falar, porque assim, tem se popularizado muito essa versão alternativa do Batman. Mas é um Batman que não tem os recursos financeiros infinitos a seu favor. Aqui eles propõem muito mais uma coisa de um Batman da classe trabalhadora que tem que se virar com o que tem, não tem tanta questão de bate avião, bate teletransporte, bate poder que mata meio mundo. Não é esse cenário, o Batman aqui. Inclusive, pela questão das coisas mais mundanas, o Batman tá muito brutal. Então, assim, se você gosta de coisa mais, assim, de ação, aquela coisa mais frenética, tá bem interessante. Ouso dizer que desde o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller não vejo um Batman assim tão brutal no modo de combate. Olha que o Batman é sempre brutal, mas pra dar um spoiler aqui pra vocês do primeiro capítulo, o Batman decepa a mão de um cara com machado. Tipo assim, uma coisa que pro Batman padrão é bem inusitado. E, bom, gente, até agora tá até o capítulo 11, que é justamente até esse que a gente vai cobrir no Entre Balões e Quadros, mas, de novo, fica aí o convite pra vocês, porque
apesar de ser bem curtinho, já tem sagas, arcos bem interessantes, como o do Máscara Negra, que é o primeiro, o do Senhor Frio, que é o segundo, é relativamente curtinho, e o terceiro do Bane, que, olha... Assim, eu tô indicando o Absolute Batman como um todo, mas se eu puder indicar uma coisa específica pra vocês, é essa saga do Bane, porque, olha, o Bane é um personagem que eu, pessoalmente, não dava nada pra ele. Eu sempre achava, é o cara forte que bate no Batman. Mas, assim, essa releitura dele, a história de origem dele, assim, na minha opinião, é meu momento favorito do quadrinho, mas, assim, tranquilamente é um dos pontos mais altos da obra como um todo, mesmo se você não achar que é seu momento favorito, você ainda com certeza vai estar ali nas cabeças, e só pelo Bane já vale ler essa história, pelos outros ingredientes, então pelo Batman em si, acho que não tem muito erro nessa indicação até agora. Tudo depende do que, pra onde vai desenrolar essa história, que ela é tão inacreditável que é difícil de saber qual que vai ser o próximo passo. Mas até agora tem sido uma obra espetacular e essa aí é a minha indicação pra fechar o dia. Bacana. Alan Wake é uma recomendação e tanto. Eu joguei o primeiro, acho ele maravilhoso. O segundo eu ainda não tive a oportunidade de jogar, mas logo eu quero começar, porque diz que ele é tão bom quanto o primeiro. Então eu quero confirmar se realmente ele é tão bom quanto o primeiro. O remaster do Alan Wake, ou remake, né? Na verdade foi um remake, ficou maravilhoso. Simplesmente sensacional. Então, uma baita indicação do Fred aí, seja o 1 ou seja o 2, Alan Wake promete aí algumas horas de tensão e gameplay com uma excelente narrativa, pessoal. Já fica de olho nessa promo da Epic, hein, Xion? Já vou dar uma conferida aqui. Bom, pessoal, dito isso, estamos chegando ao fim de mais um Overdrive, o nosso Overdrive 63. Agradecer ao Fred aqui por mais uma vez estar participando e abrilhantando a nossa bancada do Overdrive. Fred, muito obrigado. Opa, eu que agradeço estar aqui mais uma vez, sempre interessante. Eu gosto muito do Overdrive, porque ele sempre traz esse dinamismo, né? Sempre o resumo da semana. Obviamente as notícias vão ser muito diferentes, então muito interessante estar trazendo aqui os pontos mais atuais para comentar entre a gente e entre os ouvintes, obviamente. É isso aí. E para você que nos ouviu até aqui, como o Fred falou, a gente está aqui para debater com vocês também, pessoal. Então, primeiro, meu agradecimento para você que chegou até aqui e acompanhou o nosso programa. Fica o convite, deixa aí o seu comentário, deixa aí as suas opiniões. Tá ansioso por algum lançamento? Tá jogando Silksong? O que tá achando? Leu alguma das HQs que nós falamos aqui? Ou tem alguma outra recomendação para fazer? Conta para nós, deixa nos comentários, vai nas nossas redes sociais. A gente tá aqui porque o programa é feito pra vocês, galera. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham ficado bem informados para que agora vocês cheguem no nosso Overdrive na próxima semana. Um beijo do gordo e eu fui! Senhoras, senhores e mortos-vivos de todo o Brasil, este podcast foi editado por Seu Inácio.